Irmão, pode se assentar em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia novamente em Mateus capítulo 16, no versículo 26. Mateus 16, versículo 26. Obrigado. Queridos, Mateus 16, versículo 26. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 26. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que daria o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Irmãos, prestando muita atenção nessa palavra dessa noite. O tema é a oportunidade passando diante de mim. A oportunidade passando diante de mim. Amanhã você vai ter a oportunidade de estar juntamente com o corpo de Cristo, das 6 horas da tarde às 8 da noite, em oração. E nós nos unimos à igreja no mundo inteiro em oração. Segunda-feira é o dia da oração. É um dia em que nós tiramos com mais dedicação, além do que nós oramos todos os dias. Na terça-feira, aquele momento extraordinário. As células estão, por enquanto, por chamada de vídeo, devido ao fator desse momento que nós estamos sendo cautelosos. Mas as células estão já para voltar, irmãos, principalmente porque nós já temos boas notícias. Nós temos países na Europa, em outros pontos, que já até mesmo já liberaram para que não se use mais máscara. E nós acreditamos que em breve esse surto aí momentâneo dessa gripe vai passar e nós estaremos livres. Tem países que já não estão mais exigindo nem mesmo a vacinação. Então nós estamos vendo as coisas mudarem e nós cremos que em nome de Jesus, daqui a uns dias, nós também estaremos vivendo isso. E esse momento que nós passamos de pandemia, nós cremos que Deus deixará isso daí para o passado. Os quantos creem dessas boas notícias que já está chegando de vários pontos do mundo, dê uma salva de palmas para Jesus, glorifica e exalte a Ele em nome de Jesus. Nós temos motivos de alegria demais, irmãos, porque diante de uma situação tão grave, a oportunidade passou diante de nós, para nós mostrarmos que nós vivemos pela fé. Então nós temos muitas boas notícias, tão maravilhosas, que não são faladas. Por quê? Porque é tentado colocar um terror e um medo no povo, para que o povo venha se adoecer. Então entenda bem, nós ontem tivemos a rede de jovens, e logo depois nós tivemos um pós-rede. Segundo a ciência, o tanto que nós rimos ontem, nos alegramos juntos, tivemos momentos tão maravilhosos. O que se criou de células anti-câncer é incontável. Então nós temos as prudências espirituais, mas também científicas. Nós temos essas preocupações. Por isso que ontem nós tivemos esse momento tão gracioso, depois da rede dos jovens. E se Deus nos permitir, nós teremos esses outros momentos tão especiais. Agora, um conselho para você: na terça-feira, procure um dos líderes de célula e esteja ligado. Não se desligue, procure estar no discipulado. Irmãos, Jesus nos ensinou que esse é o método de andar no discipulado, de você ter alguém que esteja verdadeiramente cuidando de você, tá certo? Estando ali, te abençoando, orando por você, mas também compartilhando toda semana, pelo menos 45 minutos com você. Na quarta-feira, aqueles 2 cultos extraordinários, o culto da manhã de quarta-feira e depois à noite. E aí nós temos na sexta-feira
o Ruach, a rede dos adolescentes, e depois no sábado o Raj. E eu quero trazer um abraço dos irmãos do culto de manhã, que hoje nós tivemos. Que Deus nos abençoe, e pedir aos irmãos que continuem orando, porque nós temos estado tendo a oportunidade de mostrar a nossa preocupação. Cada irmão que tem estado, mesmo que seja com uma febre, nós temos estado acompanhando e temos estado dando todo o apoio necessário, não só espiritual, mas também emocional e, dependendo do caso, até financeiramente. Tem sido um tempo de oportunidade passando diante de cada um de nós. Queridos, Deus tem te dado a oportunidade de você se apropriar da salvação. A Bíblia diz, e observe bem, a oportunidade de você adquirir o maior tesouro, que é a salvação. Ela passa diante de nós. Vá para Marcos capítulo 8, versículo 36. Marcos 8, versículo 36. Pois o que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que adiantaria você ou eu ganhar o mundo inteiro, se nós perdermos a nossa alma? A alma que é a salvação. E a Bíblia diz, versículo 37, ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Jesus está falando, o que você vai dar para poder ser salvo? Se no versículo 35 ele diz o seguinte, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse se salvará. Só há salvação em Jesus Cristo e no seu evangelho. Não há salvação, não há outro preço. Nessa noite, você tem a oportunidade, e eu também, de nós verdadeiramente nos entregarmos de corpo, alma e espírito ao Senhor, a esse Senhor, a esse evangelho, de nós realmente abraçarmos a Ele. E nessa noite nós vamos ter um exemplo de uma pessoa que a salvação passou a oportunidade diante dele, da vida dele, mas ele, irmão, não se apossou, ele não tomou posse, ele queria ganhar o mundo inteiro e perdeu a sua salvação. Quando você olha para o evangelho, você vai encontrar uma pessoa que tem o nome de Herodes. Vá para Mateus capítulo 14, esse será o exemplo para nós de um homem que não deve ser imitado. Herodes Antipas, esse Herodes, ele é o governador da região da Galileia, aonde Jesus, adolescente, foi morar até a sua morte. Jesus viveu nessa região aonde Herodes Antipas governava pelo menos uns 20 a 25 anos. Preste atenção nisso. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 14, no versículo 1. E naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Jesus está aqui com 30 e poucos anos. Esse Herodes aqui, irmãos, ele é filho do Herodes, que quando Jesus nasceu,
perseguiu a Jesus e mandou matar todas aquelas crianças, para também Jesus fosse morto. Esse Herodes aqui é filho daquele Herodes. Ele assume uma parte do reino que o seu pai governava, e ele é constituído governador. E ele está governando sobre os judeus. E ele é filho de uma samaritana. E aqui, para você que conhece um pouquinho da Bíblia, você já lembrou lá da mulher samaritana do poço, né? Onde Jesus conversa com a samaritana. Samaritanos eram um povo mestiço, não era judeu legítimo. E Herodes, ele era filho de uma samaritana. E por isso, e lógico, por ser governador e ser filho de um homem também que governou, ele tinha que conhecer as tradições, os costumes e a cultura do povo judeu, porque ele estava governando sobre eles. E ele tinha que resolver questões religiosas. Então ele era conhecedor. Ele não era uma pessoa leiga, mas ele tinha um conhecimento. E ele se assenta no trono. E ele tem, irmãos, uma oportunidade extraordinária. Você já imaginou governar o povo de Deus, liderar aquele povo, cuidar daquele povo? Mas a oportunidade está passando na vida dele. Mas você acha que Herodes está preocupado com isso? Com essa bênção que Deus lhe entrega? Com essa oportunidade de honrar a Deus? Com a oportunidade de ser um homem que entra para a história como um rei sustentado pelo poder de Deus? Herodes rejeita toda a história, todo o passado. Ele se esquece de Faraó, ele se esquece dos reis da Síria, ele se esquece dos reis medas e persas, ele se esquece dos reis da Babilônia, ele vai se esquecendo. Ele se esqueceu do Deus que escrevia as histórias. Mesmo, irmãos, ele tendo conhecimento da cultura judaica, mesmo ele conhecendo a cultura, a filosofia, ele rejeita. Por quê? Porque o seu interesse é adorar a César, é fazer a vontade de César, é ser amigo de César. E aqui, eu gostaria que você entendesse que César significa o mundo. E a Bíblia diz que Herodes vai se tornando inimigo de Deus. Vá para 1 João. Eu sei que vocês já têm isso de memória, mas vamos ler 1 João. Herodes está preocupado com seu status, com a sua posição social. Em 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, os desejos dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E olha o que está escrito: e o mundo passa, como César passou, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, meu querido? Amém. Aquele que faz a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Herodes se torna um homem cheios de injustiça, cheios de ganância. O seu governo se torna um governo de traição, de corrupção, de inveja. Mas veja, Deus olhando tudo aquilo, Deus ainda se compadece.
e Deus lhe dá mais uma oportunidade que passa diante dele. A Bíblia diz, vá para o versículo 4 de Mateus 14, 4. A Bíblia diz que Herodes tem a oportunidade de conhecer a João Batista. De conhecer a João Batista. Olha a oportunidade, meu querido, passando diante dele. Ele tem a oportunidade de conhecer João Batista, o verdadeiro profeta. E a Bíblia diz que João Batista era tão verdadeiro profeta, que no versículo 3 de Mateus 14, versículo 3. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encarcerado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. A oportunidade está diante dele. João Batista. A oportunidade de salvação. E João Batista olhando para ele, vendo aquele homem que governava sobre o povo de Israel, olhou, encarou aquele governador, e como João Batista era um profeta verdadeiro, disse, não te é lícito fazer o que tu está fazendo. João Batista estava convidando ele a se arrepender. Ele havia se casado com a sua cunhada. De uma maneira ele havia tramado para tomar a sua cunhada como esposa. E a Bíblia diz que a oportunidade está ali. Irmãos, isso é tão sério, que o que o Espírito de Deus está dizendo para nós são oportunidades que Ele está nos dando de salvação. Que no Evangelho de Lucas, capítulo 3, Lucas, capítulo 3, no versículo 19, a Bíblia está falando aqui no capítulo 3, justamente de João Batista, pregando sobre o arrependimento. E quando ele vê Herodes diante dele, ele disse, eu tenho que colocar a oportunidade diante desse homem. E no versículo 19, sendo porém o tetrarca Herodes repreendido por João Batista, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou Herodes a todas as outras ainda esta, de encerrar João no cárcere. João Batista não abriu mão. Ele dizia, como está no versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. João Batista entrega a oportunidade a Herodes, se converta. Se converta. Se arrependa. Mas a arrogância dentro de Herodes falou mais alto. Ele sabia das leis de Deus. Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era errado e ele foi confrontado. Mas a arrogância levou ele a prender João Batista. E a Bíblia diz em alguns textos do Evangelho que ele sabia, Herodes, que ele estava errado, e que João Batista era um homem justo. Irmãos, tome cuidado com essa arrogância dentro de cada um de nós, que nós, mesmo sabendo que estamos errados, queremos continuar no erro, e a oportunidade passa, porque João Batista é morto pelo próprio Herodes. Mas a bondade do Senhor se manifesta outra vez.
A Bíblia diz que ele começa, Herodes, a ouvir que Jesus está fazendo sinais, maravilhas, prodígios. Olha aqui em Lucas capítulo 9, versículo 6. Ele começa a ouvir Herodes, e uma segunda oportunidade vai surgindo. Lucas capítulo 9, versículo 6. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho, e fazendo curas por todas as partes. E o tetrarca Herodes ouviu todas essas coisas que por ele, Jesus, eram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outro que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar, quem é, pois, esse de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Uma segunda oportunidade. Você acha que esse desejo de ver Jesus era só porque ele ouvia? Não, muito mais do que isso. Lá no íntimo, era o desejo de Deus salvar. Pastor, mas como que Deus pode salvar um homem tão maligno? Deus deseja que todos se arrependam. Quando você vai para o Velho Testamento, você encontra Manassés, um rei terrível, mas que lá, na solidão do cárcere, lá no sofrimento do cárcere, se arrependeu, e Deus o resgatou e o trouxe de volta. Deus não tem prazer que se perca uma alma, e Herodes, Deus não queria perdê-lo. Mas a Bíblia diz que Herodes foi deixando, e com os dias, esse sentimento de ver Jesus passou a ser um sentimento de ódio. Lucas, capítulo 13, versículo 31. Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E aí Jesus manda um recado para Herodes. Respondeu-lhes e disse: ide, dizei àquela raposa. Herodes deixou passar essa segunda oportunidade. Jesus o chama de raposa. Isso é terrível. Jesus olhava para nós e nos víamos como ovelhas. Mas agora Jesus olha e vê um homem sagaz, um homem que entregou seu coração para Satanás, um homem que estava disposto a matar até mesmo o Criador. E nesse momento, eu quero chamar a tua atenção que a estratégia do diabo não mudou. Você está no meio de um conflito, de uma guerra, onde Satanás está procurando contaminar e envenenar você e a sua família. A oportunidade passa diante dos nossos olhos. A oportunidade estava passando. E Jesus manda um recado para ele e diz para Herodes: eis que eu expulso demônios e efetuo curas. Hoje, amanhã e no terceiro dia sou consumado. Diga para ele que eu vou morrer sim. Mas será uma obra de consumação. Queridos, eu vejo um Deus de guerra nessa noite, que quando olha para aquele homem chamado Herodes, diz: eu ainda vou lhe dar mais uma oportunidade. Mais uma. E a última oportunidade
está no julgamento de Jesus. Você sabia que Jesus foi levado diante de Pilatos, e Pilatos o interroga, e Pilatos tinha briga com Herodes, mas quando ele sabe que Jesus é galileu, da região de Herodes, ele chega e ele quer se livrar do problema, e ele manda Jesus para as mãos de Herodes, que Herodes está visitando Jerusalém. Vá para Lucas capítulo 23. No versículo 7. Vamos ler o 6. Lucas capítulo 23, 6. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém, pois era Páscoa. Era Páscoa, ele tinha que estar ali. Versículo 8. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Veja a arrogância do coração de Herodes. Ele não está vendo, ele não consegue enxergar a salvação diante dele. Mas como um homem ganancioso, um homem avarento, que só quer realizar os seus desejos, os seus prazeres. Não é assim conosco? Eu não estou nem aí com ninguém, eu estou preocupado é comigo. Estou nem preocupado com o que as pessoas pensam. O importante é eu ser feliz. Esse era o dilema de Herodes. Em vez dele chegar e fazer como, você se lembra dos leprosos, se jogar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. De dizer como aquela mulher cananeia que veio a Jesus e disse: minha filha está endemoniada, liberta ela. E Jesus disse: eu não posso. Por que não? Porque eu não posso pegar os pães da mesa e dar aos cachorrinhos. Mas a mulher olha para Jesus e diz: sim, Senhor, eu concordo contigo, mas o Senhor tem que se lembrar que da mesa cai migalhas no chão e os cachorrinhos comem. Eu reconheço quem é o Senhor. O Senhor é o Salvador do mundo, é o Rei dos reis, é Senhor dos senhores, e eu quero, nem se for as migalhas, eu não sou digna, mas eu preciso. Herodes não tinha isso. E quantos de nós está envenenado como Herodes? O mundo nos envenenou. E queremos ver da parte de Jesus sinais. Mas nós não queremos dar a Jesus a honra. E Jesus disse: essa geração maligna, perversa, diabólica, pede sinal e não terá, a não ser o sinal de Jonas. E assim como Jonas esteve 3 dias no ventre de um peixe, o Filho do Homem estará 3 dias no seio da terra. Esse é o sinal para você, para mim, que está contaminado com o veneno do mundo. O único sinal é a morte e a ressurreição de Jesus. Você sabe o que Jesus faz diante de Herodes? Tem muita gente que diz assim: presta atenção, a partir de hoje você vai ficar esperto. Você sabe aquele crente que diz assim: Deus não fala comigo. Você vai falar: eu conheço esse tipo de pessoa, irmão. Você vai dizer: nunca se esqueça disso. Deus não fala comigo. Vem aqui. Versículo 9. E Herodes interrogava com muitas palavras, mas ele nada lhe dizia.
E estavam os principais dos sacerdotes e escribas acusando com grande veemência. E aí sabe o que Herodes fez? O que você está vendo, irmãos, o mundo querer fazer com Jesus. Vê o versículo 11. E Herodes com os seus soldados desprezou. Quantas vezes, meu querido, você está aí na internet e está sendo zombado e desprezado a fé dos seus irmãozinhos. A igreja está sendo escarnecida, como está no versículo 11. Desprezou e escarneceu dele. E ainda colocam enfeites na igreja, chamando a igreja de antiquada, chamando a igreja de tantos e tantos adjetivos. Fizeram isso com Jesus, e Jesus calado. Irmãos, aquele homem, ao ver Jesus, poderia ter se humilhado diante de Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu careço de ti. Ele era filho de uma samaritana. Agora, quando você pega Pilatos, um romano de sangue, você vai ver que Pilatos olhou para Jesus e não viu nenhum pecado. E ele não escarnece nem zomba de Jesus, mas ele procura alguma maneira de salvar Jesus da morte. Quando você começa a olhar os quadros, você começa a observar que a oportunidade da salvação vai passando na vida de todos. E a Bíblia diz que a salvação é individual. Nesta noite, o Espírito Santo está trabalhando dentro de mim e de você. Pare de correr atrás das posições sociais. Herodes era um homem soberbo por causa da sua posição de governador. E os governadores esquecem que eles passam. Herodes estava firmado nas suas riquezas e queria cada vez mais, e fazia de tudo para adquirir mais poder. Herodes queria satisfazer as suas paixões amorosas ao ponto de tomar a própria cunhada. Herodes era casado com a filha de um rei. E quebrou o pacto por causa das suas pretensões, por causa das suas ideias. Herodes deixa passar a oportunidade. Mas eu quero te dizer nessa noite, a coroa de Herodes, não estou falando a coroa de governador, estou falando a coroa de salvação, não ficou para cair no chão. Mas a palavra de Deus diz claramente que muitos assumiram essa posição e tomaram essa coroa. Podemos usar como exemplo o apóstolo Paulo, que chegou ao ponto de dizer: tudo que eu adquiri, eu consegui na vida, eu tenho como esterco diante da salvação. Não tem validade nenhuma, nenhum trono, nenhuma posição social, nenhuma riqueza substitui a grandeza da salvação. Pois o que eu daria pela minha vida não tem custo, não tem preço. Paulo reconhecia que a graça o havia alcançado, a misericórdia de Deus. E quando ele está diante de Jesus, ele diz: quem és tu, Senhor?
E Jesus disse: eu sou a Jesus Cristo a quem tu persegue. E aí Paulo já reconhece, já se entrega e diz: o que eu queres que eu faça, meu Senhor? E isso era que Herodes deveria fazer, e isso é que eu e você devemos fazer nessa noite: olharmos para Jesus e dizer: o que queres que eu faça, Senhor? E Ele vai te responder agora. Coloca-te de pé. Hebreus. Olha o que Ele quer que você faça. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 7. O Senhor quer que nós façamos isso. Portanto, como diz o Espírito Santo: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação no dia da tentação do deserto. Versículo 15. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endereceis os vossos corações, como na provação. Não endureça o seu coração, mas se entregue a Jesus. Queres que eu faça, Senhor? A oportunidade está diante de ti. O teu Salvador, aquele Criador do universo, está diante de ti. Ele te trouxe aqui nessa noite, exclusivamente, unicamente para isso, para dizer a você: abra o teu coração, se entregue a Ele, abrace a Ele, faça como aquela mulher. Você não tem um nardo aí, você não tem o vaso aí de perfume, mas você tem o seu coração. Derrame o seu coração, derrame a sua alma, o seu espírito diante do Senhor. Aleluia, aleluia. Aceita, Senhor, o meu coração. Aceita, Senhor, a minha vida. Senhor, nós nos entregamos a Ti, o nosso coração. Ah, Senhor, toma ele. Senhor, sara-nos, cura nesta noite. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha vida. Eu careço de Ti, Senhor. Me perdoa, Senhor, pelos pecados, pelas iniquidades, pela transgressão. Cura-me, sara-me, Senhor. Vem com Teu amor, com essa benignidade. Espírito Santo, ensina-nos nessa noite a abraçar essa oportunidade, a não deixá-la passar de maneira alguma. Amado Espírito de Deus, Te amo, Senhor Jesus. Toma a minha vida, toma o meu ser. Meu irmão, abre o teu coração, abre a tua boca e vai orando e falando com o Senhor. Vai se derramando diante dEle. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Diga a Ele: Tu és meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Todas as coisas cooperam
daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Todas as coisas Tu és a razão do nosso viver. Daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Senhor. Ay, amando recampa ramas, duende revías, derrama no revía, amando reste, sem a tua vontade. duende rama y envía sou. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Senhor, Tu és meu Senhor. Tu és o nosso Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixa. Deixe tudo, se entregue ao Senhor. Se você pode, aí nesse lugar que você está, se ajoelhe diante do Senhor. Tudo entregarei. E de joelho entregue a Ele. Jesus bendito. Entregue tudo, entregue. Entregue a sua vida, deixe tudo. Tudo entregarei. Tudo, Senhor, tudo, tudo. Tudo, Senhor. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Senhor Jesus, o Senhor diz que aquele que querer ganhar a sua vida, perdê-la. Senhor Jesus, nós entregamos e deixamos tudo, tudo mesmo por amor a Ti, pois aquele que morrer por amor a Ti, ganhar-la a vida, Senhor. Senhor, nós rejeitamos todas as vontades, Senhor, de prazeres mundanos, Senhor, a cobiça, a inveja, Senhor, a rebeldia, a feitiçaria, a idolatria, a prostituição, a fornicação, os vícios, nós renunciamos e tiramos da nossa vida.
nos prostramos diante do Senhor, confessamos a Ti, Senhor Jesus, como único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, nos perdoa, receba a nossa vida. Senhor Jesus, a nossa vida nós Te damos. Receba esta vida, Senhor. Esta vida, Senhor, cheia de ilusão, cheia de pecado, cheias de enfermidades, mas nós chegamos diante de Ti, Senhor. Somos vermes, Senhor, somos vermes, mas chegamos diante de Ti, porque o Senhor nos amou, como o Senhor usou, Senhor, a Tua serva para dizer: quem daria a vida por esses vermes, Senhor, a não ser o Senhor? Por isso entregamos tudo, entregamos nossa vida, entregamos o nosso ser. Senhor, nós Te amamos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, e receba, Senhor, a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Bendito, Você que está aí dentro da sua casa, o Senhor está contigo. Ele te abraça, Ele te fortalece. Receba o amor dEle, receba a vida dEle. Ele enxuga suas lágrimas. Sim, você que há muito tempo já não falava mais em línguas, sinta a graça do Senhor, porque hoje a oportunidade está diante de ti. Seja restaurado, seja renovado, seja vivificado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Seja cheio do Espírito Santo. Cheias que cantar rabadarabias. Riamenando rias dias. sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Se você deseja, pode se colocar de pé. Se você pode, levante as suas mãos e confesse, mas faça a confissão mesmo. É uma confissão de fé. Faça essa confissão mais uma vez.